Quem são os dois homens que desafiarão a besta em Jerusalém? Antes de começarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema de hoje. Eu sou o evangelista Orley Paiva, bacharel em Teologia pela Academia de Pregadores. E nesse vídeo nós iremos mergulhar profundamente em uma das profecias mais misteriosas do livro do Apocalipse, as duas testemunhas ou as duas oliveiras. Mesmo já tendo outros dois vídeos sobre esse tema, muitos irmãos e inscritos já pediram para aprofundar ainda mais essa revelação. A pergunta é: quem são as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse capítulo 11? Quem são as duas oliveiras que estão diante de Deus e de toda a terra? Muitos cristãos ainda têm dúvidas sobre quem realmente são essas duas testemunhas. Alguns dizem ser a lei, outros os profetas. Outros afirmam que representam Israel e a igreja. E ainda há quem diga ou defenda que elas não são literais, mas apenas simbólicas. Mas será que a Bíblia deixa isso aberto à interpretação? Será que essas testemunhas são figuras espirituais ou realmente dois homens literais que virão à terra durante o período da grande tribulação? Em Apocalipse capítulo 11, o texto diz claramente: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco." Essas palavras já revelam muito. Elas estarão vestidas de pano de saco, o símbolo do arrependimento. Assim como os profetas do Antigo Testamento, essas duas testemunhas, elas virão literalmente em Jerusalém para pregar arrependimento à nação de Israel e para todo o mundo. O texto ainda diz que elas terão poder de fechar o céu, converter as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. Exatamente os mesmos sinais que Elias e Moisés realizaram, e não é coincidência. Em Malaquias 4, versículos 5 ao 6, está escrito: "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Os judeus esperam Elias, pois o próprio Senhor Jesus confirmou que Elias viria e restauraria todas as coisas. Quem melhor do que Elias e Moisés para falar ao coração de Israel? Elias enfrentou Jezabel e os falsos profetas. Moisés enfrentou Faraó e libertou o povo do Egito. Ambos viram a rebeldia de Israel e conheceram a dureza do seu coração. Em Lucas capítulo 9, no Monte da Transfiguração, quem apareceu para Jesus? Moisés e Elias. Uma voz veio do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Na lei mosaica, uma palavra só tinha veracidade ou validade diante de duas ou três testemunhas. Deuteronômio capítulo 19, verso 15. E quem confirmou a glória de Cristo naquele monte? Moisés e Elias, as duas testemunhas. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas e Jesus a graça de Deus. Ou seja, naquele momento, o cumprimento perfeito da revelação divina. Os três também tiveram algo em comum. Moisés esteve 40 dias no Sinai, Elias 40 dias no deserto e Jesus 40 dias em jejum. Todos passaram pelo fogo do Espírito antes de cumprir a sua missão. Moisés é uma tipologia do próprio Messias. Elias é a figura profética do poder e da restauração. Ambos conheciam o nome de Deus, ambos foram cheios do Espírito e ambos foram levantados para confrontar a idolatria e chamar o povo ao arrependimento. Quando voltarem na grande tribulação, eles farão exatamente isso. Pregarão contra a besta e o sistema mundial do anticristo. Romanos capítulo 10, verso 4 diz: "Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê." E em Lucas capítulo 24, após a ressurreição, Jesus disse: "Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Ou seja, Moisés e Elias já testificaram sobre Cristo e voltarão a fazê-lo. Eles são as duas oliveiras de Zacarias
e as duas testemunhas do Apocalipse, cheias do Espírito Santo e revestidas de poder para confrontar o mundo. Mas há quem pergunte, e quanto a Josué e Zorobabel mencionados em Zacarias capítulo 4? Eles também são chamados de duas oliveiras. Poderiam ser eles as duas testemunhas? E é aqui que entra uma interpretação muito respeitada entre os estudiosos bíblicos. Segundo o renomado teólogo Russell Norman Champlin, há uma visão muito bem aceita entre os cristãos, de que as duas oliveiras de Zacarias representam Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador de Judá. No livro de Zacarias capítulo 4, o profeta vê um candelabro de ouro, com duas oliveiras ao seu lado. Essas oliveiras simbolizam os dois ungidos que estavam diante do Senhor. Historicamente são identificados como Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador civil, os dois grandes líderes que conduziram à reconstrução do templo após o cativeiro babilônico. Josué representava a autoridade espiritual e Zorobabel a autoridade governamental. Ambos trabalhavam lado a lado, sustentados pelo Espírito Santo, porque o anjo do Senhor disse: "Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Zacarias 4, verso 6. Essa parceria entre o sacerdócio e o governo é o tipo profético da atuação das duas testemunhas, em Apocalipse capítulo 11. Assim, Josué e Zorobabel sustentam a luz do candelabro no período da restauração. As duas testemunhas, elas sustentarão a luz do testemunho divino no período da grande tribulação. De acordo com Russell Norman Champlin, Zacarias 4 e Apocalipse 11 estão intimamente ligados. Ele explica que os símbolos são os mesmos: duas oliveiras e um castiçal, ambos iluminando e testificando diante de um mundo em trevas. Para Champlin, o apóstolo João, ao escrever Apocalipse, retoma o mesmo símbolo profético para mostrar que, assim como Josué e Zorobabel foram ungidos para restaurar Jerusalém, também as duas testemunhas serão levantadas para restaurar a verdade do reino de Cristo, em meio à apostasia mundial. Josué enfrentou oposição espiritual. O Satanás resistia em Zacarias capítulo 3. Zorobabel enfrentou resistência política. Os inimigos tentavam impedir a reconstrução do templo. Da mesma forma, as duas testemunhas, elas enfrentarão resistência religiosa e política no tempo do fim. O óleo que jorrava das duas oliveiras representa o Espírito Santo, e o candelabro simboliza a Igreja de Cristo, que continua brilhando em meio à escuridão. Assim, Josué e Zorobabel, eles são um modelo profético da atuação futura das duas testemunhas. Josué simboliza a santidade e o sacerdócio fiel. Zorobabel representa o governo e a autoridade espiritual, e ambos apontam para o testemunho pleno de Cristo, rei e sacerdote eterno. Em resumo, tanto Moisés e Elias, quanto Josué e Zorobabel expressam diferentes dimensões do testemunho de Deus. Moisés e Elias mostram o poder e autoridade profética. Josué e Zorobabel revelam o sacerdócio e a restauração. Tudo converge em Cristo, que é o cumprimento perfeito da lei, dos profetas e sacerdócio e reino. Quando as duas testemunhas se levantarem, o mundo verá novamente que o Senhor reina, e o seu Espírito ainda fala por meio daqueles que ele unge. Se essa palavra edificou a sua vida sobre a verdade das Escrituras, curta esse vídeo agora, inscreva-se no canal, compartilhe com todos os seus amigos. A sua participação é fundamental para o crescimento desse canal. E através disso, nós podemos alcançar muitas vidas, no nome de Jesus.